Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nani Segovia, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui eu vou falar sobre crimes que aconteceram na vida real e também sobre filmes e livros de suspense. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo para acompanhar todo o conteúdo de mistério que eu vou trazer nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou contar a história da Lacey, do Connor e do Scott Peterson. Scott Peterson nasceu em 1972, em San Diego, na Califórnia. Pessoas que conviveram com ele durante a infância dizem que ele era uma criança muito doce, carismática e que sorria com muita facilidade. Outras pessoas que conviveram com ele mais tarde, durante a adolescência, enquanto ele era um jovem adulto, dizem que ele era muito emocionalmente controlado, mesmo quando estava em algum jogo ou em algum momento que seria mais estressante, ele nunca xingava ou ele nunca perdia o controle. Ele também era muito charmoso, segundo essas pessoas. Quando Scott se formou no colégio, ele ganhou uma bolsa de estudos para jogar golfe e para estudar na Universidade do Estado do Arizona. Só que ele ficou só um semestre lá e ele resolve voltar para a Califórnia. Na Califórnia, ele termina os estudos dele na Universidade Politécnica da Califórnia, também conhecida como Cal Poly. Lá ele se forma em negócio agrícola. Durante esse tempo, ele tem alguns trabalhos. Ele trabalha como instrutor de golfe em clubes e ele também trabalha como garçom em um lugar chamado The Pacific Café. É no The Pacific Café que ele conhece a Lacey. Lacey Denise Rocha nasceu em 1975 em Modesto, na Califórnia. Ela também estudou na Cal Poly e quando ela conheceu o Scott, ela estudava horticultura ornamental. Amigos e familiares da Lacey descrevem ela como uma pessoa divertida, alegre, determinada, cheia de vida, que sabia muito bem o que queria. E isso é bem fácil de ver quando a gente lembra ou quando a gente sabe como ela e o Scott se conheceram. A Lacey ela foi almoçar com as amigas dela um dia no café em que o Scott trabalhava. Quando elas estão no café, a Lacey vê o Scott e acha ele interessante, acha ele bonito. Então ela pede para que um amigo dela, que também trabalha nesse café, entregue o telefone dela para o Scott. E o amigo dela faz isso. Só que o Scott não liga pra ela, porque ele sabe quem ela é, ele olha pra ela, e ele pensa que é uma brincadeira, porque ela nunca deu o telefone dela pra ele. Então ela faz o quê? Ela desiste? Não, ela volta no dia seguinte e ela pergunta pra ele bem diretamente por que ele não ligou pra ela, sendo que ela deu o telefone dela pra ele. Então eles conversam e eles marcam o primeiro encontro. No primeiro encontro deles, o Scott leva a Lacey para pescar em alto mar. Só que a Lacey ela não gosta de barcos, ela fica enjoada durante o encontro todo. Então assim, para Lacey não foi uma experiência muito agradável, mas ainda assim eles saem de volta num outro encontro, em outros encontros, e eles continuam namorando por mais 2 anos. 2 anos depois, o Scott pede ela em casamento. Então, em 97, eles casam e continuam morando em São Luís Obispo, que é o lugar em que a Cal Poly fica. Eles abrem um negócio próprio, eles têm um certo sucesso com esse negócio e eles vivem muito felizes lá. Só que a Lacey ela quer começar uma família, então eles decidem que vão mudar para Modesto, que é a cidade natal da Lacey, e é onde a família dela tá. Modesto é uma cidade que fica mais ou menos a 1 hora de distância de São Francisco, só que ela é uma cidade com ares de cidade pequena. Todo mundo se conhece, as pessoas se cumprimentam na rua, é uma cidade relativamente tranquila, tem muitas fazendas e muito verde, e tem aquelas casas de subúrbio americanas que a gente vê nos filmes. Então é um lugar tranquilo para se começar uma família. Perfeito para o que a Lacey e o Scott querem. Eles compram uma casa em Modesto e a Lacey consegue um emprego como professora substituta e o Scott ele começa a trabalhar em uma empresa de suplementos agrícolas. Ele vai ser o representante dessa empresa, então ele representa ela por toda a costa oeste dos Estados Unidos. Por isso ele tem que viajar com uma certa frequência a trabalho. No começo de 2002, a Lacey ficou grávida do primeiro filho deles, o Connor. Eles estão bem na carreira deles, o Scott está bem na carreira deles, a Lacey está esperando o primeiro filho do casal, eles se dão muito bem, eles estão perto da família da Lacey, eles são um casal, então que todo mundo olha e pensa é o relacionamento perfeito. E vai tudo muito bem até o dia 24 de dezembro de 2002. Nesse dia, o Scott liga para a mãe da Lacey, Sharon, e ele fala para ela que ele não consegue encontrar a Lacey, ela não tá em casa, ele não sabe onde ela tá. Então, ele chega à conclusão de que ela está desaparecida. Para a gente entender melhor o que aconteceu no desaparecimento dela, é importante fazer uma linha do tempo e
voltar nos últimos passos dela antes do desaparecimento. Para isso, eu vou fazer um resumo dos principais fatos, dos fatos que foram mais relevantes em investigação do que aconteceu nos dias 23 e 24 de dezembro. No dia 23 de dezembro, a Lacey e o Scott vão até o salão de beleza em que a irmã dela trabalhava, a meia-irmã dela, Amy, trabalhava. Lá, o Scott vai cortar o cabelo e a Amy e a Lacey conversam. Nessa conversa, a Amy conta para Lacey que ela encomendou uma cesta de frutas para que elas deem pro avô delas no Natal. Ela também fala que ela encomendou a cesta, mas que ela vai ter que voltar na fazenda no dia seguinte da fazenda em que ela encomendou para buscar a cesta. Então, o Scott ele se oferece para buscar a cesta. Ele fala: olha, eu vou estar na rua mesmo, eu vou jogar golfe amanhã, então eu posso pegar essa cesta. A Amy agradece porque ela vai ter que trabalhar no dia seguinte, então para ela vai ser mais fácil se o Scott puder fazer isso. E o Scott também convida a Amy para ir para casa deles naquela noite, porque eles vão pedir uma pizza e ver o jogo de futebol. Só que a Amy tem outros planos, então ela não vai. Eles saem desse salão mais ou menos 6h30 da noite. Eles param no restaurante para pegar uma pizza e depois eles vão para casa. 8h30 da noite do dia 23 de dezembro, a Lacey ela conversa com a mãe dela no telefone. Elas falam sobre os planos do dia seguinte. A Lacey e o Scott vão passar a véspera de Natal na casa dos pais da Lacey. Então elas falam sobre o que elas vão fazer no dia seguinte, combinam os planos da véspera de Natal e desligam o telefone. Essa foi a última vez em que alguém, além do Scott, interagiu com a Lacey. A partir de agora, tudo o que se sabe que aconteceu com a Lacey é segundo o Scott. Eles então acabam de ver o jogo, acabam de comer pizza e vão pro quarto. No quarto eles assistem um filme na cama e depois eles vão dormir. Eles dormem mais ou menos umas 11h30 da noite e no dia seguinte eles acordam entre 7h30 e 8 da manhã. A Lacey ela acorda mais cedo, ela vai até a cozinha e ela come um prato de cereal. Uma meia hora mais tarde, o Scott também acorda, vai até a cozinha e come um prato de cereal. Eles conversam sobre o que eles vão fazer naquele dia. A Lacey, ela fala que ela vai passear com o Mackenzie, que é o cachorro deles, e ela também fala que ela quer fazer uma rabanada, então ela vai passar no mercado para comprar os ingredientes para isso. Já o Scott, ele fala que ele não vai mais jogar golfe, porque o dia tá frio, tá chuvoso, então ele prefere ir pescar. Ele fala então que ele vai pescar. Então, mais ou menos umas 9h30, 10 horas da manhã, o Scott fala que ele vai para a Baía de São Francisco. Então o Scott ele dá um beijo de despedida na Lacey e ele diz que ele lembra que ela estava assistindo um programa apresentado pela Martha Stewart, um programa de culinária, e ele fala que ele lembra de ter escutado a apresentadora falando na TV alguma coisa sobre merengue. Ele sai de casa e é essa a última vez que ele diz ter visto ou falado com a Lacey. Ele vai até um armazém que fica a uns 10 minutos de distância da casa deles. Nesse armazém é onde ele guarda o barco dele. Lá ele liga o computador, ele manda um e-mail de trabalho, então se sabe mais ou menos o horário que ele estava no armazém, porque ele fez um login, ele também mandou um e-mail, então isso está registrado. E depois disso ele prepara o barco dele, ele pega o barco dele e ele vai em direção à Baía de São Francisco. A Baía de São Francisco fica mais ou menos 1h30 de distância do lugar em que eles moram. Então ele vai fazer toda uma viagem para pescar. Ele vai até a Marina Berkeley, que é uma das marinas da Baía de São Francisco. Lá ele sai com o barco dele, ele vai pescar e na marina ele fica menos de 1h30. Aí ele resolve voltar para casa, porque eles ainda têm um jantar de véspera de Natal, né, na casa dos pais da Lacey. Na volta para casa, ele faz uma ligação para Lacey. Ele fala para ela: Hey, beautiful, eu não vou conseguir buscar a cesta como eu combinei com a Amy e tal. Não com essas palavras, mas é isso que ele fala. Ele não vai conseguir buscar a cesta e ele fala que ele espera que ela escute a mensagem e que ela possa ir lá buscar a cesta de Natal para que elas deem pro avô delas de presente. Ele fala também que vê ela mais tarde e fala que ama ela. Então ele é bastante carinhoso. Então, né, a polícia escutando essa mensagem depois, por ela, perceberia que eles têm um relacionamento harmônico. Ele para no meio do caminho e ele tenta ligar pra Lacey de novo, mas dessa vez ele não deixa recado. Ele continua o caminho dele até em casa. Quando ele chega na casa dele, ele vê que o carro dela tá na calçada.
mas ele percebe algumas coisas estranhas. O cachorro deles, o Mackenzie, ele tá no quintal de trás, usando a coleira e a guia. A porta de trás da casa estava aberta, destrancada, e ele falou que isso não era uma coisa normal. Mas ele entra em casa e ele percebe que a Lacey não tá em casa, mas ele não acha nada de anormal, ele acha que ela deve ter ido para casa da mãe dela para ajudar eles nos preparativos para o jantar de véspera de Natal, né? Então ele tira a roupa dele, que eles usam na pescaria, e ele coloca pra lavar essas roupas, só essas roupas, mais nada. Ele come um pedaço de pizza, provavelmente um pedaço de pizza que sobrou da noite anterior. Ele toma um copo de leite e ele vai tomar um banho. Quando ele sai do banho, ele vai escutar as mensagens na secretária eletrônica. Ele escuta a mensagem que ele mesmo mandou pra Lacey, que ainda não tinha sido ouvida, e ele escuta uma mensagem do Ron. O Ron é o padrasto da Lacey. E pelo conteúdo da mensagem, ele percebe que a Lacey provavelmente não tá lá com eles. Então, nessa hora, ele resolve ligar pra Sharon, que é a mãe da Lacey, e perguntar pra ela se ela viu ou se ela sabe aonde a Lacey poderia estar. A Sharon não sabe onde a Lacey tá, ela também não fala com ela desde a noite anterior. Então, eles começam a procurar por ela. Os pais da Lacey, a mãe e o padrasto dela, começam a ligar para amigos para saber se ela tá na casa de alguém ou se alguém sabe onde ela pode estar. Eles também ligam para hospitais, né, porque ela estava no 8º mês de gravidez. E enquanto isso, o Scott ele sai pela vizinhança e começa a procurar pela Lacey e também começa a perguntar para vizinhos se alguém sabe onde ela tá ou se alguém viu ela. Quando ele conversa com os vizinhos, ele fica sabendo que uma das vizinhas viu o Mackenzie passeando, andando na rua com a coleira e a guia, mas sozinho. Ela pegou o Mackenzie, levou ele até o quintal deles, do Scott e da Lacey, e fechou o portão para que ele não fugisse. Então ele consegue descobrir o que aconteceu com o Mackenzie porque ele estava usando coleira e a guia ainda no quintal de trás. Mas eles não acham a Lacey. Então, o padrasto da Lacey, o Ron, ele resolve ligar para a polícia. A ligação é feita às 5h47 da tarde daquele dia e ele fala: meu genro ligou. Ele estava jogando golfe às 9h30 da manhã e a minha filha está desaparecida desde hoje de manhã. Ela está no 8º mês de gravidez. Então, ele começa a responder as perguntas da atendente, né, da pessoa que atendeu o telefone, e ele fala mais ou menos como ela aparece, qual é o nome dela, quantos anos ela tem, responde todas as perguntas necessárias. Em alguns casos, a polícia espera um tempo antes de começar as buscas por alguma pessoa que está desaparecida. Mas nesse caso, eles começam assim que eles recebem a ligação, porque ela tá grávida. Então, ela pode estar precisando de ajuda médica em algum lugar. Então, eles começam a procurar por ela quase na mesma hora em que eles recebem essa ligação. A polícia vai até a casa da Lacey do Scott, eles fazem uma busca no lugar. E eles veem que não tem absolutamente nada fora do lugar. Nada foi roubado, nenhuma televisão, nenhum videocassete. Vamos lembrar que é 2002. Nada foi roubado. E também não tem nenhuma digital que não seja do casal, os digitais que deveriam estar ali, né? Não tem nenhuma digital estranha, não tem nenhum sinal de luta, nenhum sinal de briga, não tem nenhum bilhete de sequestro. Então, a polícia começa também a procurar em parques e também os amigos e a família e até pessoas da vizinhança começam a procurar pela Lacey no parque e também nos lugares em que ela costumava passear com o Mackenzie. A polícia também leva o Scott para fazer perguntas para ele. Ainda não é um interrogatório, porque ele não é considerado suspeito, é mais uma entrevista inicial, assim, onde eles vão perguntar o que ela fez, o que aconteceu, o que eles fizeram naquele dia para tentar descobrir aonde ela pode ter ido ou o que pode ter acontecido com ela. Nesse depoimento, o Scott ele é muito calmo, ele é muito tranquilo e ele não demonstra nenhuma emoção, ele não parece desesperado ou ansioso para rever a mulher dele, que tá grávida do primeiro filho dele, né? Então, isso para algumas pessoas foi um pouco estranho, mas vamos lembrar que muitas pessoas dizem que ele sempre foi muito controlado emocionalmente, então cada pessoa reage de uma forma às coisas que acontecem na vida, né? Então essa talvez é a maneira dele de reagir às coisas. Nesse primeiro dia, o Scott ele concorda em passar por um detector de mentiras, ele fala que não nesse dia, mas que ele voltaria no dia seguinte para fazer isso. Só que aí ele conversa com o pai dele e ele fala pra polícia que ele e o pai dele acharam que é melhor ele não passar por isso, por esse detector de mentiras. Então ele não faz esse teste. Enquanto as buscas continuam, surge uma pista. Um casal que mora na casa do outro lado da rua da Lacey e do Scott
Eles foram viajar durante o feriado de Natal. Quando eles voltam, eles veem que a casa deles foi invadida. Um cofre foi levado e outras coisas também. Então eles vão até a polícia relatar o que aconteceu. É claro que se surge uma suspeita de que pode ter alguma coisa relacionada com o desaparecimento da Lacey, porque foi exatamente no mesmo final de semana, no mesmo feriado. Mas logo a polícia descarta isso, porque eles encontram as pessoas que fizeram esse assalto e os homens que foram responsáveis por isso, eles logo dizem que eles não têm nada a ver com o desaparecimento da Lacey. E eles também falam que o crime aconteceu, o crime de invasão da casa, aconteceu no dia 26 de dezembro e não no dia 24, que foi o dia que a Lacey desapareceu. Aí a polícia, acreditando apenas na versão dos assaltantes, vai até a imprensa, porque esse caso ele começou a ter muita cobertura da mídia desde o início, né? Então todas as coisas, todas as novas pistas ou os novos suspeitos ou qualquer coisa nova que surgisse, eles faziam uma coletiva de imprensa para falar o que estava acontecendo para o público. Eles falam então, os policiais falam que não tem nada a ver com o caso da Lacey, o que aconteceu, porque o assalto aconteceu no dia 26. A polícia então descarta eles muito rápido. Só que tem algumas coisas que eu acho que é importante falar. Uma delas é que uma vizinha, ela estava passando nessa rua no dia 24 e ela disse ter visto uma van parada na frente da casa que foi assaltada com dois homens suspeitos. E esses dois homens ficaram olhando para ela porque ela estava passando devagar. Outro ponto que é importante falar é que esse caso ele logo começou a ganhar muita cobertura da mídia, logo que no primeiro dia, por vários fatores que faziam com que esse fosse um caso interessante para o público, que desse audiência e que as pessoas quisessem saber mais. Eles eram um casal jovem, ela estava grávida, foi na manhã de véspera de Natal, então todo mundo queria saber o que estava acontecendo, então logo os repórteres, eles começaram a acampar na frente da casa da Lacey e do Scott. Os próprios repórteres, eles falam que como o Scott ele não estava dando entrevista para mídia, para nenhum canal de TV, ele falava muito pouco com os repórteres, então eles ficavam olhando para as casas vizinhas para ver se alguém saía de casa e se tinha alguma movimentação e se eles conseguiam uma entrevista de alguém que pudesse conhecer a Lacey ou falar sobre ela para eles colocarem nos noticiários dos canais que eles trabalhavam, né? Então, os repórteres falam que se alguma coisa tivesse acontecido como um assalto na casa que ficava exatamente na frente da casa da Lacey, do Scott, com certeza eles teriam percebido. Então não tem como aquilo ter acontecido no dia 25 ou no dia 26. Só poderia ter acontecido no dia 24. Mas mesmo se isso aconteceu no dia 24, o que provavelmente aconteceu, não significa que esses assaltantes foram os responsáveis pelo desaparecimento da Lacey. Isso pode ter sido só uma coincidência. Agora falando do Scott como suspeito ou o comportamento dele. Os principais suspeitos quando acontece um desaparecimento, um assassinato ou qualquer crime do gênero são a pessoa mais próxima da vítima e a última pessoa que viu a vítima. Nesse caso, essas duas pessoas eram o Scott. Então é claro que a polícia, assim como a mídia e o público em geral, vão olhar com mais cuidado para o Scott, que é o marido dela e que foi a última pessoa que falou com ela. Tem alguns fatos que pesavam contra o Scott nessa época. Um desses pontos é o álibi dele. Ele fala que ele estava pescando e ele tem o ticket da marina, da onde ele saiu com o barco dele. E lá tem o horário, então eles sabem que ele realmente estava na marina e que ele realmente saiu da marina na hora que ele falou, na hora aproximada que ele contou, porque ele fez esses telefonemas para Lacey e eles têm como rastrear onde foi feito o telefonema, então ele realmente estava lá. Só que ele falou para algumas pessoas que ele estava jogando golfe e isso coloca a credibilidade dele em jogo. Uma vizinha dele, por exemplo, falou para uma repórter que na tarde em que o Scott estava procurando pela Lacey, eles conversaram. Né? Ele perguntou para ela se ela tinha visto a Lacey e ela disse que não. Mas ela também pergunta pro Scott onde que ele estava durante todo esse tempo. E ele fala para ela que ele estava jogando golfe. Para a polícia, ele sempre falou que ele estava pescando, mas como ele falou para outras pessoas, como por exemplo, o padrasto da Lacey, quando liga para emergência, para falar que ela está desaparecida, fala que ele estava jogando golfe. Então, como ele dá diferentes versões de onde ele estava,
Isso já é um ponto suspeito. Outro ponto suspeito é todo o comportamento dele em relação ao desaparecimento da Lacey. Ele estava muito calmo durante o depoimento dele, como eu já falei. Ele também não faz questão de falar com a mídia. E assim, a família dela estava toda conversando com repórteres, fazendo coletiva de imprensa, mostrando a foto dela, fazendo tudo possível que eles poderiam para manter o caso na mídia e a foto dela nos noticiários e em todos os lugares possíveis, porque se alguém tivesse visto ela, se alguém soubesse o que aconteceu com ela, essas pessoas entrariam em contato com a polícia, né? Porque estavam vendo o caso em todos os lugares. E o Scott, ele não fazia isso, ele ficava sempre nos bastidores. E as pessoas, os policiais e a mídia em geral, começam a estranhar esse comportamento dele. Por outro lado, o Scott e a Lacey eles já estavam casados há 4 anos. E quase todo mundo que conhecia eles fala que eles eram um casal perfeito. Eles não brigavam, eles viviam em muita harmonia, eles estavam muito felizes esperando o primeiro filho, os dois eram bem-sucedidos, eles eram, assim, um exemplo de casal para muitas das pessoas com quem a polícia conversava. Então isso contava a favor do Scott. Inclusive, a família da Lacey apoiava o Scott, porque eles diziam a mesma coisa, que eles tinham um relacionamento harmônico, eles não brigavam, a Lacey nunca falou nada que deixasse eles preocupados em relação ao Scott e nem nada do gênero. Ainda assim, ainda que o Scott não fosse oficialmente suspeito do caso, a polícia, claro, apreendeu o computador, apreendeu o carro e o barco dele, porque poderiam ser provas de um crime, então eles aprenderam para fazer investigações. Mas durante esses dias iniciais, a polícia ela não tem uma razão forte para suspeitar do Scott e também não tem nenhuma ideia de qual poderia ser a motivação do crime. Até o dia 30 de janeiro de 2002. Nesse dia, uma mulher chamada Amber procura a delegacia responsável pela investigação do caso da Lacey, do desaparecimento da Lacey, e ela conta que ela e o Scott Peterson têm um relacionamento amoroso. É claro que os investigadores responsáveis pelo caso, eles ficam muito interessados nessa pista, eles vão até a Amber e vão procurar saber mais sobre esse relacionamento que ela e o Scott podem ter. A Amber, ela é uma massagista de 27 anos que mora em Fresno. Fresno é uma cidade que fica a mais ou menos 150 quilômetros, a um pouco menos de 150 quilômetros de Modesto. A Amber ela tem uma filha de 2 anos e ela achava que o Scott era uma pessoa que não era casada, que não tinha nenhum relacionamento e que poderia ser uma pessoa com quem ela teria um relacionamento sério, uma pessoa que poderia dar uma certa estabilidade na vida emocional dela, que era o que ela procurava, era o que ela queria. A Amber ela conheceu o Scott por intermédio de uma amiga dela. Essa amiga ela conheceu o Scott no bar de um hotel, em uma das viagens de trabalho que ele fazia e ele acaba flertando com ela. Só que essa amiga ela era comprometida, então ela fala pra ele, olha, eu sou comprometida, mas eu tenho uma amiga que eu acho que você vai gostar. E aí ela arranja um encontro às escuras entre o Scott e a Amber. Eles saem juntos, eles se dão bem, e assim, isso aconteceu em novembro de 2002, então é um relacionamento bastante recente. E eles se viram poucas vezes, porque eles moram em cidades um pouco distantes, mas eles conversavam, assim, todos os dias por telefone. Então, pra Amber já era, assim, um relacionamento sério. Então, a Amber, ela traz algumas informações que são bastante relevantes para a investigação da polícia. Ela fala que no começo de dezembro, o Scott procurou ela e falou pra ela que sim, ele já tinha sido casado, ele mentiu pra ela, mas que ele tinha perdido a mulher dele. Ele não explica como ele perdeu a mulher dele, ele fala que não quer falar muito sobre o assunto no momento, ele não se sente confortável, mas ele fala que aquele seria o primeiro Natal que ele passaria sem a mulher dele. Nessa hora é importante lembrar que a Lacey ainda estava viva, estava muito bem, de saúde, grávida, esperando o filho dele. Depois a gente fica sabendo que no dia 7 de dezembro, 2 dias antes dele ter essa conversa com a Amber, a amiga que apresentou a Amber e ele descobriu que ele é casado. E ela confrontou ele, ela falou, olha, se você não contar pra Amber, eu vou contar. Então ele vai lá e conta essa verdade. E como foi que a Amber descobriu que o Scott, na verdade, era o Scott Peterson, que era casado com a Lacey Peterson?
Um pouco antes do Natal, o Scott fala pra ela que ele vai pra Europa durante o feriado de Natal e de Ano Novo. Um dia ele liga pra ela e ele fala que tá em Nova York, ela achava que ele já tava a caminho da Europa, então ela começa a estranhar algumas coisas que ele faz. Então ela pede pra um amigo dela, que é policial, pra que esse amigo investigue o Scott pra descobrir se tem alguma coisa suspeita sobre ele, se tem alguma coisa que ela deveria se preocupar ou ficar alerta. Esse amigo, ele liga de volta pra ela e fala que ela deveria entrar em contato com a polícia de Modesto. E é aí que ela liga pra polícia no dia 30 de dezembro e conta pra eles que ela conhece Scott Peterson e que ela é namorada dele. A partir dessa conversa com a Amber, a polícia começa a desconfiar ainda mais do Scott, porque além do comportamento estranho que ele tem, além de ele já ser naturalmente o principal suspeito por todos aqueles pontos que eu já falei, ele ainda por cima agora tem a motivação, que era a única coisa que faltava para a polícia. Os policiais pedem para Amber, perguntam para ela se ela pode colaborar com eles com as investigações e é claro que ela diz que sim. Eles então pedem para ela começar a gravar as conversas que eles têm por telefone, porque o Scott continua ligando e conversando com a Amber. Ela aceita e então os policiais começam a acompanhar a conversa da Amber com o Scott. Uma das conversas mais importantes que a polícia escuta acontece no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Nesse dia, tem uma multidão de pessoas fazendo uma vigília à luz com velas. Nessa vigília, a família da Lacey, claro, tá presente. Eles falam com todas as pessoas que estão lá, eles agradecem as pessoas por estarem lá, agradecem as energias positivas. Eles também dão entrevista para imprensa. E eles têm um comportamento que geralmente as famílias têm. O Scott, mais uma vez, está nos bastidores. Ele não sobe para falar com as pessoas que foram lá. Ele não dá nenhuma entrevista para a imprensa. Ele fica quieto num canto com a família dele. A imprensa, é claro, encontra onde ele tá e começa a tirar fotos dele. Nas fotos que saem no jornal no dia seguinte, ele tá sorridente, ele tá socializando, e essa é uma coisa que deixa as pessoas bastante revoltadas, quem tá acompanhando o caso. Mais tarde, ele fala que ele tava sorrindo, tava assim, porque ele tava com uma sobrinha dele pequena, então ele não queria que ela ficasse assustada, e era por isso que ele aparecia sorrindo nessas fotos. Independente do motivo de ele estar sorrindo, o que ele fez que foi mais chocante para as pessoas nesse dia foi ele escolheu justo esse dia, esse momento em que ele estava na vigília, para ligar para Amber mais uma vez. Ele liga para Amber e ele fala para ela que ele está na Europa, como ele tinha dito para ela que ele estaria no Ano Novo. Ele fala que está na frente da Torre Eiffel, ele fala que tem uma multidão lá, ele fala é inacreditável, é incrível, e ele começa a descrever como está sendo o Réveillon dele. E é um pouco assustador, assim, para as pessoas que sabem que, na verdade, ele tá numa vigília para, né, uma vigília que tá pedindo para que a mulher e o filho dele voltem para casa. E ele tá tendo essa conversa descontraída, dizendo que tá na Europa. Nesse momento e nessa ligação, fica muito claro que o Scott Peterson é um mentiroso, que não só mente com muita facilidade, mas ele se sente muito confortável na mentira, ele não tem problema nenhum, ele não se sente culpado em mentir. E com certeza isso faz com que ele seja ainda mais suspeito aos olhos dos policiais. Eles estavam fazendo buscas pela Baía de São Francisco e quando os policiais descobrem que o Scott tem uma amante, essas buscas são intensificadas. Tinham mergulhadores todos os dias na Baía de São Francisco procurando por um corpo. A Amber continua conversando com o Scott, ela não conta pra ele que a polícia já sabe do relacionamento deles. Ela continua colaborando com a polícia continua acompanhando as ligações. No dia 6 de janeiro, o Scott ele liga pra Amber mais uma vez e ele fala pra ela nesse dia que ele é o Scott Peterson, ele é casado com a Lacey Peterson. Ele conta que a mulher dele desapareceu na véspera de Natal, que ele não tem nada a ver com isso, mas que ela tem que tomar cuidado, porque a imprensa provavelmente vai querer saber quem ela é, e se eles descobrirem que eles têm esse relacionamento, eles não vão deixar ela em paz. Nesse momento, a Amber, ela consegue colocar pra fora um pouco das coisas que ela estava pensando.
Ela finge que ela não sabia de nada até então, ela finge que tá surpresa com isso, mas ela pergunta pra ele: e no dia 9 de dezembro, quando você me falou que a sua mulher tinha sumido, tinha desaparecido, que você ia passar seu primeiro Natal sozinho, como que ele explicava aquilo? Ela pergunta muitas vezes isso, porque essa é uma resposta que ela quer muito. E ele fala que um dia ele vai explicar as coisas pra ela, mas que nesse momento ele não pode. Então, no dia 24 de janeiro de 2003, um mês depois do desaparecimento da Lacey, a Amber ela resolve fazer uma coletiva de imprensa junto com a polícia para contar para a imprensa sobre o relacionamento que ela teve com o Scott. Uma das razões para eles fazerem essa coletiva de imprensa é porque algumas fotos vazaram dela com o Scott, então é melhor que ela vá a público e que ela conte a versão dela o quanto antes. Antes de fazer essa coletiva de imprensa, os investigadores responsáveis pelo caso, eles vão conversar com a família da Lacey e eles vão contar para eles, finalmente, porque até então eles não sabiam, sobre a existência da Amber. Quando eles contam para a família dela sobre a existência da Amber e que o Scott tinha um amante, a mãe da Lacey olha para o investigador e fala: por que ele tinha que matar ela? Porque então nem ela mais vai acreditar no Scott, nem eles vão apoiar mais o Scott. Logo depois da coletiva de imprensa, em que a Amber conta que ela tinha um relacionamento amoroso com o Scott, ela também conta que não sabia de nada, e ela conta basicamente a versão dela dos fatos. O irmão da Lacey, ele também dá uma coletiva de imprensa, e nessa coletiva ele fala que ele não mais apoia o Scott, que o Scott não tá dando respostas para a família e que eles não mais estão do lado do Scott. Então, no dia 28 de janeiro de 2003, é a hora do Scott finalmente vir a público contar a versão dele. Ele dá uma entrevista para a ABC News, para Diane Sawyer, e nessa entrevista ele conta algumas coisas que foram bastante criticadas. Ele também tem um comportamento que foi considerado estranho por muitas pessoas, porque ele parecia que sorria em algumas horas, ele não parecia emocionado, então muita gente começou a desconfiar ainda mais dele nessa entrevista. Uma das coisas que ele falou nessa entrevista foi que a polícia sabia da existência da Amber desde o primeiro dia em que o Scott sentou para conversar com eles. Isso teria sido lá no dia 24 de dezembro, quando ele deu o primeiro depoimento para a polícia. É meio inacreditável que ele fale isso em rede nacional, sabendo que todo mundo vai estar vendo essa entrevista, o país inteiro vai estar vendo aquela entrevista. Porque é uma mentira muito fácil de ser desfeita e de ser descoberta. Porque o depoimento dele foi todo gravado. E não, ele nunca falou pra polícia que ele tinha uma amante. Quem conta pra polícia sobre a existência da Amber é a própria Amber. Ele também fala que a Lacey sabia que a Amber existia. A Diane Sawyer pergunta pra ele como ela reagiu, e aí ele fala que não foi uma coisa agradável, mas que não era nada com que eles não pudessem lidar. Nessa entrevista, Diane Sawyer também pergunta pro Scott se ele amava a Amber e ele fala que não, que ele admira ela, mas que ele não amava ela. É claro que pareceria muito estranho e que a população e as pessoas e a mídia em geral ia ficar mais contra ele ainda se era possível, se ele falasse que amava a amante dele enquanto a mulher dele estava desaparecida, mas enfim. Sobre o comportamento dele, que não queria falar com a mídia quando a mulher dele precisava tão desesperadamente que ele fizesse todo o possível para manter o rosto dela na mídia para ela ser encontrada. A resposta dele é que ele sabe que os policiais, os repórteres, eles querem ir atrás daquilo que eles não conseguem facilmente. Então ele se fazia de difícil, vamos colocar assim nas minhas palavras, ele se fazia de difícil assim para não dar entrevistas, ele não dava entrevistas porque ele sabia que isso ia manter o interesse dos repórteres. Então ele estava fazendo isso na verdade para ajudar a Lacey, para que ela continuasse nos noticiários. Ele continua conversando com a Amber e ela continua fingindo que não tá trabalhando com a polícia, que tá interessada nele. Isso acontece até dia 19 de fevereiro, que é quando ela fala que é melhor eles pararem de se falar, pelo menos por enquanto, até que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas. Ele fala, é melhor. Então, o próximo grande acontecimento desse caso foi no dia 13 de abril. No dia 13 de abril de 2003, um casal caminhando pela praia encontra um corpo de um bebê nas areias da Baía de São Francisco. Um dia depois, uma parte de um corpo de uma mulher também encontrada a mais ou menos 1,5 km de distância de onde o primeiro corpo foi encontrado.
Esses corpos eles estão em estado avançado de decomposição, provavelmente pelo tempo que eles ficaram na água. E então não é possível determinar qual foi a causa da morte, nem do bebê e nem da mulher. No dia 18 de abril, a autópsia feita nos corpos revela que eles realmente são os corpos da Lacey e do Connor Peterson. Nesse mesmo dia, o Scott ele é preso. É importante lembrar que a Baía de São Francisco foi o lugar em que o Scott disse estar no dia do desaparecimento da Lacey, e realmente é o lugar em que ele estava por todos os registros que se tem dos telefonemas que ele deu, do ticket que ele tem da Marina, de onde ele saiu com o barco. No carro em que ele estava foram encontrados alguns objetos que foram considerados suspeitos pela polícia, entre eles material de acampamento, 4 telefones celulares, $15 mil em dinheiro e uma faca. O Scott ele foi preso acusado de 2 assassinatos premeditados e com circunstâncias especiais. Por eles serem assassinatos premeditados e com circunstâncias especiais, isso trouxe a possibilidade que o Scott fosse condenado à pena de morte. Mais de um ano depois, em junho de 2004, começou o julgamento do Scott. É claro que a mídia acompanhou em peso tudo o que aconteceu. Eles não foram aceitos dentro do tribunal, não existem gravações, tem fotos do julgamento sim, mas não puderam ser feitas gravações. Falando resumidamente sobre o julgamento dele, a promotoria ela trabalhou com uma tese de que a Lacey foi morta no dia 23 de dezembro e não no dia 24. Lembrando que a última vez que alguém falou com ela foi às 8h30 da noite do dia 23, então realmente não se tem certeza se ela estava viva no dia 24. Uma das razões para a promotoria acreditar e defender que ela morreu no dia 23 e não no dia 24 foi a palavra merengue que ele disse que escutou a Martha Stewart falando no programa dela do dia 24. Segundo a promotoria, em momento nenhum, a Martha Stewart fala em merengue. Sobre as provas que a promotoria tinha contra Scott, elas eram todas circunstanciais. Isso significa que eles não tinham nenhuma prova com DNA, eles não tinham a arma do crime com as digitais ou com o DNA dele, até porque não se sabe qual foi a arma do crime, porque não se sabe como eles morreram. As provas que eles tinham eram o comportamento que ele apresentou assim que a Lacey desapareceu, o fato de que ele vendeu o carro dela antes mesmo do corpo ser encontrado, também tinha o fato de que ele pensou em vender a casa, eles tinham provas de que ele teve intenção de vender a casa em que eles moravam, de novo, antes mesmo de ser encontrado o corpo dela. Ou seja, ela poderia voltar para casa, porque ele venderia a casa se ele sabia que ela poderia voltar para casa. A tese da promotoria é que ele sabia que ela não voltaria para casa porque ela estava morta. E ele sabia disso porque ele era o responsável pelo crime. Outra prova apresentada pela promotoria foi o fato de que ele comprou concreto para fazer 5 âncoras um pouco antes da morte da Lacey, um pouco antes do desaparecimento da Lacey. Só que ele só tinha uma âncora feita. Ele só apresentou uma âncora para a polícia porque era o que ele tinha. O que teria acontecido com o resto do material comprado por ele? Ele disse que usou numa calçada, em um outro lugar, só que foram feitos testes e foi comprovado de que não era o mesmo material utilizado, não era o mesmo cimento que ele comprou, não era o que ele tinha utilizado nesse lugar que ele utilizou. Então, aonde estava esse cimento? A tese da promotoria é que ele fez as 5 âncoras e que ele usou 4 dessas âncoras para afundar o corpo da Lacey. Outro ponto levantado pela promotoria é que a âncora que ele tinha, a única âncora que restou, ela não tinha peso suficiente para segurar o barco se ele precisasse pescar, ou se ele realmente tivesse parado para pescar, como ele disse que parou para pescar naquele dia. Então aquela âncora que ele tinha não era adequada, não era eficiente, não era suficiente para parar o barco. Então, na verdade, ele nunca nem parou em lugar nenhum no dia em que ele ficou pescando ou não pescando na Baía de São Francisco. Durante o julgamento, a promotoria ela também apresenta como prova as ligações gravadas das conversas entre o Scott e a Amber. Eles também passam a entrevista que o Scott deu para Diane Sawyer, e nessa entrevista tem algumas mentiras bastante óbvias dele, então isso também foi uma forma de mostrar para os jurados como ele não tinha credibilidade, como ele não falava a verdade. A motivação para o crime apresentada pela promotoria é que o Scott queria resgatar $250 mil do seguro de vida da Lacey. Em contrapartida, o Scott ele alega inocência de todas as acusações.
A defesa dele não precisa necessariamente provar que ele é inocente, mas eles precisam criar uma dúvida razoável na cabeça dos jurados para que os jurados não condenem o Scott. O advogado de defesa ele tenta refutar todas as provas apresentadas pelo advogado, pela promotoria. Um dos momentos em que o advogado de defesa tem sucesso em tirar um pouco da credibilidade dos argumentos da promotoria é quando ele apresenta um vídeo do programa da Martha Stewart do dia 24 de dezembro. Ele mostra o ponto exato em que a Martha Stewart fala a palavra merengue, então a promotoria falou tantas vezes que não, isso nunca aconteceu, então o Scott provavelmente estava mentindo também sobre isso, mas o advogado de defesa mostra que eles realmente não analisaram direito o programa porque ela falou a palavra merengue. Durante a defesa do Scott, também é falado que o motivo dele vender o carro foi porque a polícia tinha prendido o carro dele. E a Lacey, ela tinha um carro, mas o carro que ela tinha não era adequado para o que o Scott precisava fazer no trabalho dele. Ele tinha que fazer entregas e o carro dela não servia para isso. Então, por isso ele vendeu o carro dela, mesmo antes de saber o que tinha acontecido com ela, para poder comprar um outro carro. Então esse foi mais um argumento que eu acho que contou a favor do Scott. Em alguns momentos do julgamento, algumas pessoas tiveram sim medo que o Scott fosse ser absolvido, porque as provas elas eram circunstanciais e é muito difícil uma pessoa ser condenada quando não tem uma prova forte como um DNA, ou como uma testemunha, ou até como uma confissão. Mas, no dia 12 de novembro de 2004, o Scott ele é sim condenado por assassinato em primeiro grau da Lacey Peterson e por assassinato em segundo grau do Conner Peterson. No mês seguinte, o Scott é sentenciado à pena de morte. E em março do ano seguinte, um juiz decide que ele vai ser morto por injeção letal. Nesse momento, o juiz fala para o Scott que ele foi cruel, indiferente, sem coração e insensível. Atualmente, o Scott está no corredor da morte, na Califórnia. Ele tem um novo advogado e esse advogado ele preencheu uma apelação com mais de 400 páginas, dizendo que ele não teve um julgamento justo e que ele deveria ter uma nova chance no tribunal. Entre os argumentos utilizados pelo advogado do Scott na apelação estão o fato de que o advogado dele não teria abordado o suficiente o fato de que houveram vários relatos de pessoas que viram a Lacey depois das 10 horas daquela manhã. Por que isso é importante? Porque às 10 da manhã o Scott ele já estava indo para a marina e existem provas de que ele já não estava lá. Se ela realmente foi vista com vida na vizinhança depois das 10 da manhã, então ele não poderia ter cometido o crime. Então esse advogado diz que isso não foi explorado o suficiente. Quem defende Scott acredita que a polícia, ela desde o começo desconfiou do Scott e não foi atrás de nenhuma outra teoria. Isso também teria prejudicado ele. Outro argumento utilizado pelo advogado do Scott na apelação é que uma das juradas teria mentido no questionário que ela teve que preencher antes de ser selecionada para ser parte do júri. Ela falou nesse questionário que ela nunca foi vítima de um crime violento, mas segundo o advogado, ela foi sim agredida por um namorado enquanto ela estava grávida. Se ela realmente foi vítima de uma agressão enquanto estava grávida, então ela teria muito em comum com o crime que ela estava julgando. Isso faria com que ela provavelmente não conseguisse julgar o Scott com a neutralidade necessária. Essa jurada fala que não é verdade, que ela nunca foi vítima de uma agressão enquanto estava grávida, feita por um namorado, e que se isso tivesse acontecido, ela mesma não iria fazer parte do júri. Essa apelação ainda está para ser julgada e isso pode demorar anos, então pode ser que daqui a um tempo o Scott tenha direito a um novo julgamento, ou pode ser que não, pode ser que ele continue cumprindo a pena pelo que ele foi condenado em 2004. Um outro fato que aconteceu recentemente, que também interfere no caso do Scott, é que o governador atual da Califórnia ele anunciou uma moratória em relação à pena de morte. Enquanto essa moratória estiver em vigor, nenhuma das pessoas na Califórnia que estão no corredor da morte podem ser executadas. Essa moratória ela vai ficar em vigor durante o mandato do atual governador. Quando o novo governador assumir o cargo, aí pode ser que ele retome as penas de morte ou pode ser que ele continue deixando a moratória em vigor. Então essa foi a história da Lacey, do Conner e do Scott Peterson. Como vocês viram, ela não terminou ainda, pode ser que
ele tem um novo julgamento. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando essa história, me falem aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos assim que saírem atualizações sobre o caso. Também comentem o que vocês acham sobre a decisão do júri e se vocês fossem jurados do caso, vocês também teriam condenado ele ou vocês teriam inocentado ele com base nas provas apresentadas. Muito obrigada se você me acompanhou até agora, eu sei que a história foi longa, mas se você gostou desse vídeo, usa o botão de curtir aqui embaixo para me deixar ficar sabendo disso. Por hoje é isso e até a próxima história real ou resenha de filme ou de livro. É isso aí. E o Raul veio aqui dizer tchau.